Glória a Deus. Fala da igreja com paz do Senhor, amém? Amém. Agora também chegou uma das melhores partes, né? A primeira alimentação, depois a gente vamos degustar a segunda. Mas essa alimentação é essencial para nossas vidas nos dias atuais. Então, pastor, está com a oportunidade. Amém. Pode ser, irmãos. Amém? Amém. A voz, eu fiquei focado aqui com essa voz dela e dele. Marcou, Deus. Isso é uma voz bonita. Eu tenho até uma proposta de fazer, comentei com os irmãos, mas a gente não conseguiu fazer, que é o seguinte: entre na internet vocês dois e olha lá, Play for Change, que é uma proposta bem legal, de pegar pessoas diferentes de igrejas distintas e fazer mas cada uma na sua igreja e depois juntar, porque assim, os melhores músicos estão na igreja, e músico a gente fala, desde cantar a tocar, né? E é bem interessante isso. Meu baixo tem 42 anos, o mesmo contrabaixo, sabe? Então a gente, em nome de Jesus, foi bom hoje. Só ouvir você cantar hoje aqui, irmão, foi uma bênção. A menina também ali era novinha, mas uma voz bonita. Também a sogra dela o tempo todo fazendo propaganda. Se a gente disser que é feio, a gente não sai da igreja hoje, né? Mas também vocês estão felizes com Jesus? Amém? Amém. Eu fiquei muito feliz em voltar aqui há 20 anos atrás, 20 anos não, 17 anos atrás, 16 anos atrás, eu era pastor da igreja daqui, né? E graças a Deus o trabalho cresceu, se tornou um trabalho maior, é o mais importante isso. É o Evangelho de Jesus é que tem que proferir, que tem que ir para frente, não é a gente que tem que ir, bem? Mas eu estava, quando o pastor Wellington me convidou para pregar aqui para os irmãos, eu pensei assim, que tema eu ia falar. De inicial, logo eu vontade de falar
sexo. Mas depois eu pensei o seguinte, era melhor eu falar daquilo que a igreja hoje está passando por uma situação errada na vida. E você sabe por que nós estamos passando uma dificuldade, irmãos? Porque nós não fomos educados. Sabia? A gente foi acostumado a achar que a educação vem na escola. E escola não faz educação. Escola faz escolarização. É diferente. Viu? Eu fiz aqui uma pregação rápida, 14 páginas. Não, estou brincando, não é isso tudo não. Mas eu fiz alguns temas que eu queria com os irmãos. Na verdade, eu sou mais um pastor ligado ao mestre, no sentido de estudo da palavra. Eu gosto muito de estudar a palavra. Já li a Bíblia umas 80 vezes. Né? Então, eu acostumei muito a ler e entender que a leitura ela faz muita coisa. E a gente precisa, irmãos, quando a gente está na igreja, a gente precisa aprender que a gente está precisando voltar para a escola de Cristo. Porque entenda, e aí quem está falando não é eu, quem está falando é Paulo. Profecia vai passar. Aqueles grandes pregadores que conquistam almas e tudo vão passar. Agora a fé, a esperança e o amor vai continuar conosco e vai conosco para a glória de Cristo. E nós estamos precisando disso, irmãos, de entender qual é o verdadeiro significado. Porque nós estamos levando os nossos filhos para que eles sejam educados na escola. E nós precisamos, não sei se todo mundo aqui é casado, tem alguém que não é casado aqui? Vocês dois, tem alguém aqui que não tem filhos? Mesmo casado? Eu tenho dois filhos e uma menina que a gente também criou, né? Mas eu venho de um pai que teve muitos filhos. Meu avô teve 30 filhos, meu pai teve 30 filhos. E eu só tive 2. Mas uma coisa eu aprendi assim com a minha mãe: precisamos ter o ensino de Cristo na nossa vida. E olha, minha mãe tem 65 anos de Assembleia de Deus. Eu sempre fui da Igreja Batista. Eu queria com vocês que vocês fizessem uma pequena avaliação comigo sobre a questão da educação. Primeira coisa, irmãos, o papel da família na educação. Veja bem, quem tem que educar? Nós, como filhos, temos que ser educados na nossa família. Não é para a gente ser educado na escola. Só para você ter ideia, eu tenho uma sobrinha minha, ela é professora de inglês numa escola grande em Salvador, uma das maiores escolas. Uma escola em que o menino, quando termina o 2º grau, ele sabe falar francês, inglês e português. Bem, e ela me disse o seguinte, até falar mais baixo aqui: 8 professores na sala, 6 são homossexuais. E é isso que ele está ensinando para as crianças. De que isso pode, de que aquilo pode, de que tudo pode. E na verdade eu quero que meu filho vá para a escola aprender inglês. Eu quero que meu filho vá para a escola aprender português. Eu quero que meu filho vá para a escola aprender matemática, aprender história. Sobre relacionamento humano eu ensino na minha casa. Não é para a escola ensinar ele sobre relacionamento. Eu é que tenho que ensinar. Então, irmãos, o modelo de valor, ele tem que nascer na família. E a gente está empurrando para o modelo de valor nascer na escola. E nós temos que mudar isso, irmãos. Outra coisa, a gente está com uma família que o apoio moral, o apoio emocional é do amigo da escola. O apoio emocional tem que ser o marido com a esposa com o marido e os filhos com os pais. Seu filho tem que ter um apoio emocional primeiramente seu. Depois ele vai conversar com seus colegas ou quem for, porque os colegas dele vão ter exemplos diferentes. Só para você ter uma ideia assim, da questão do emocional, eu estava com meu filho mais novo, Isaac, assistindo há muitos anos atrás, assistindo televisão, e tem uma visão cristã, inclusive, de que o dilúvio não foi na terra toda. Eles pensam o seguinte: tem um grupo de pastores, inclusive, que pensa assim: o dilúvio foi só na região ali onde está Jesus. E aí o pastor começou a argumentar e disse assim: não pode ser na terra toda, porque
porque não cabe todos os animais da terra entrar na arca. Aí meu filho parou e disse: gostei desse argumento dele, meu pai. Aí ele falou assim: foi só nessa região, porque só os animais dessa região que cabiam. A região que ele fala ali é a região do Oriente Médio, que cabia na arca. Aí meu filho parou e disse assim: você está mentindo. Mesmo os animais que existem só na cidade de Santo Antônio de Jesus não cabem na arca. Você sabia disso? Então a arca, se o dilúvio foi no céu, foi na terra toda, foi um pedaço da terra, não cabe os animais dentro da arca. A gente entende aquilo ali por fé, não é por ciência. A gente tem um problema sério agora na Covid, porque na Covid as pessoas queriam que a gente entendesse que o que o médico, aquele cientista estava falando, era verdade por fé. E a gente diz: tem que ser testado, meu amigo. Você tem que testar, porque ciência tem que ser testado. Tem que testar e comprovar. Aí o cara diz assim: então você acredita que a Terra é redonda, que a Terra é plana. Aí vem com a conversa de terra plana. E uma vez um cara veio com essa conversa para mim e falou: então você acredita que a Terra é plana? Eu digo: eu sou administrador, eu sou engenheiro, eu vou lhe dizer uma coisa para você. A Terra, você está dizendo que eu digo que a Terra é plana, mas sob a ótica de um observador, o universo é tão grande que qualquer ponto que você tiver é o centro do universo. Então eu agora estou no centro do universo. E aí, você acredita nisso em mim? Ou você vai voltar para a escola estudar para ver se isso é verdade? Aí ele parou: não, mas a Terra é redonda. Eu estou dizendo que o universo inteiro, eu estou no centro do universo agora. E aí? Então, irmãos, nós precisamos começar a estudar a Bíblia, porque Jó já dizia que a Terra era redonda. E a gente às vezes tem que ir para a escola para poder aprender que a Terra é redonda e achando que aquilo é importante. Isso não é importante. Então, você tem que ter um envolvimento ativo na educação da sua vida, na educação dos seus filhos. Mas, pastor, meu pai não era cristão, meu pai, por exemplo, eu sou filho de uma costureira e de um verdureiro. Então, minha mãe e meu pai não sabem isso bem assim para entender. Mas como é que a gente estudou? Então, você busca o conhecimento na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai lhe dar um conhecimento que é importante, um conhecimento que é bom e que vai me levar para frente. Irmãos, outra coisa é o seguinte: há uma influência dos pais no desenvolvimento da criança. Você já percebeu que tem coisa que você gosta, é porque na sua casa fazia a comida daquele jeito? Sabia disso? Comida. Eu tive um colega meu que disse assim: não, meu paladar é infantil, eu gosto de comer no McDonald's. Porque os pais dele viajavam tanto, estava todo mundo trabalhando o tempo todo, então ele só comia sanduíche. Acostumou a comer sanduíche. Ele gosta de comer o que? Sanduíche. A gente ia para a reunião de Feira de Santana e ia para o McDonald's comer no horário do almoço. Se não, eu não como feijão, mas eu gosto de comer de sanduíche. Você educou, ele foi educado pelo pai dele desse jeito. Você vai influenciar e você é influenciado, irmãos. Ah, mas não, irmão. Você quer ver que a gente é influenciado? A gente está no futebol. Quem aqui é o homem que já foi no estádio para ver um jogo de futebol aqui? Aí você chega no jogo de futebol, Bahia, Vitória, não sei. Aí o cara chuta a bola passa pelo gol, mas não entrou. Um levanta e grita gol. O que é que acontece? Todo mundo levanta e grita gol. Mas você não viu que a bola passou pelo lado? Mas ele levantou e gritou, todo mundo gritou. Então, você não tem jeito, você é influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor. Na administração ele fala assim: o fato social, ele marca a vida das pessoas. O fato social é que conta. Então o cara levantou e gritou gol, eu vi a bola passar pelo lado, não levanta e grito. E depois eu paro e disse: não foi gol. Sim, mas eu já gritei. E isso está acontecendo às vezes na vida da gente, na vida normal do dia a dia. Para você ter ideia, a confiança, a curiosidade, a disciplina estão deixando de fazer parte da educação da criança. Então, só para você perceber assim, na época que eu era criança, meus pais diziam: não, você veio da cegonha. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Como é que fica o meu relacionamento com meu pai quando ele está falando uma coisa que eu sei que é mentira? Aí talvez você diga: não, pastor, mas eu não falo isso não. Tem coisa que você está falando, principalmente aquilo que você vive, que seu filho olha e diz assim: você não vive coisa nenhuma disso em casa.
e você está falando. Essa semana eu estava na igreja e o irmão disse assim: pastor, o ideal era que a gente trouxesse a igreja o mundo todo. Por quê? Porque tem uns crentes que quando entra aqui na igreja ele me abraça, ele diz que me ama, mas quando ele está na rua ele não me abraça, não me ama. Sabe? E o culpado é quem? O culpado é eu, é o Hélio, primeiro, né? É o outro ali que é o pastor. Nós somos pastores, somos o primeiro culpado, porque a gente precisa educar vocês, né? E educar vocês não é uma tarefa tão fácil assim como parece. Por quê? Porque o mundo está o tempo todo jogando coisas na sua cabeça que mudam a sua forma de pensar. E com isso, irmão, eu quero dizer para você assim, a importância da educação na família é muito grande. Por quê? Porque a família pode corrigir muita coisa. A Bíblia fala, sabe? Provérbios 2, verso 13 e 5, diz assim: se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançareis a tua voz. Se como a prata a buscares e como um tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e o acharás o conhecimento de Deus. Se você procurar a Deus, você vai encontrar conhecimento de Deus. E quando a gente está falando de educação, às vezes a gente pensa assim: não, pastor, igreja é uma coisa, escola é outra. Não, não é a mesma coisa. Só para você ter uma ideia, irmãos, nós somos cristãos, existe a igreja católica, existiram os reformadores. Você sabe o que são as 5 solas? Alguém aqui sabe o que são as 5 solas? Pois você sabia que essa igreja aqui existe porque um cara pensou em 5 solas, totalmente diferente do que o católico pensa? Porque as 5 solas diz o seguinte: só é pela graça, só é pela fé, só é para Cristo, só é a Bíblia que é a Escritura, e é só a Deus que dá graças. Tem alguma coisa que a sua igreja não faz com isso aqui que ele disse? Nós somos cristãos saindo da igreja católica, não é porque eles têm santo, não. É porque a graça deve existir para todo mundo, não é para pagar. Então teve um cara que começou a estudar a Bíblia e disse: epa, não é assim que está escrito na palavra, não. A igreja de Cristo, irmãos, Cristo traz referências que mudam a moral e o tipo ético da sociedade. Então, quando a gente está falando de igreja, a gente não está falando de um grupo de gente burro, besta, que tudo é pela fé, não. A gente está falando de um grupo de gente que está seguindo um exemplo ligado à moral e à ética. Porque começa na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, porque nós perdoamos a dos nossos devedores. Se você não dá perdão, Jesus não lhe dá perdão. Não interessa se você é um grande pregador, se é um pequeno pregador, se é uma pessoa que sofreu estupro. Ah, pastor, mas eu fui estuprada, como é que eu vou perdoar o estuprador? Se você não perdoar o estuprador, sabe o que acontece? A sua vida continuará sendo amarrada o tempo todo. Não vai ser, você não vai conseguir ter um relacionamento com o seu namorado. Você não vai conseguir ter um relacionamento bom com o seu esposo, só porque você não conseguiu perdoar o estupro que você sofreu lá atrás. E o estuprador, sabe o que ele faz? Ele não está nem lixando para você. Ele talvez nem lembre que ele lhe estuprou. Sabe? E aí, quando a gente começa a estudar a palavra, entender o verdadeiro significado da educação, as coisas mudam, irmão, na nossa vida. E nós estamos precisando, na igreja de Cristo, começar a pensar nisso. Eu estava começando na nossa igreja, eu falei que ia falar de sexo, mas não ia falar, mas eu estou só pincelando para você. Aí falando disso da irmã, pastor, isso não pode, pastor, aquilo não pode. Eu, meu irmão, você leu o livro de Cantares? Não, pastor, eu não leio porque esse livro é apenas. Leia Cantares, sabe? O autor foi um homem que teve 1000 mulheres, ele deve entender bem mulher. Ou não deve entender nada que eu estou procurando em 1000 e não achou nenhuma para ele. Né? Eu, graças a Deus, tenho uma só, e me dá trabalho essa coisa. A gente já está junto há 35, 37 anos já. Muito tempo. Não, acho que mais. 37 anos já. Muitos anos, né? Mas o Senhor Deus, irmãos, Ele sempre nos ensina. E eu queria dizer assim para você: qual é o desafio de você corrigir a sua educação hoje? Ah, e você que tem filhos, qual é o seu desafio de corrigir a educação da sua filha? Aí começa o seguinte: se eu fui mal educado, e uma coisa que eu lembro na igreja, se eu disser
que essa menina é mal educada, eu estou falando mal dela? Não. Eu estou falando mal de quem? Eles dois. Mas a gente está levando em consideração o contrário. A gente fala como se dissesse, ela é mal educada, a culpa é dela. Ela é mal educada, a culpa é de vocês dois que não educaram certo. E nós podemos educar certo. Como podemos educar certo? Primeiro, precisa ter um equilíbrio na sua família. Quando a gente fala de equilíbrio, irmão, a gente não está querendo dizer que tem que ser uma família que vocês nunca vão brigar. Não é isso. Está entendendo? Mas é um equilíbrio de que você não vai cobrar a sua esposa aquilo que você sabe que você não dá. E que ela não lhe dá. Entendeu? E nem ela vai cobrar de você aquilo que você não vai poder. Ah, eu quero uma Ferrari. Como que você vai comprar uma Ferrari para mim? Como? E se comprar uma Ferrari, vai fazer ela feliz? Não vai. Não vai. Irmãos, há muitos anos, só para você ter uma ideia, ela falou assim da questão da mulher, eu pensei que ela ia falar desse assunto. Há muitos anos, isso tem mais de 40 anos, a maior advogada que nasceu na América, nos Estados Unidos, ela deu uma entrevista, e sabe o que ela falou? Que ela queria, que ela não consegue se relacionar com nenhum homem, porque ela não conseguiu nenhum homem que mandasse nela. Não é mandar no sentido de, eu quero minha água, pegue meu refrigerante, pegue ali a minha roupa. Não é mandar nesse sentido, entendeu? Mas é no sentido de ter uma pessoa que desse um rumo para poder ela seguir. Porque ela não queria ser o homem da casa. Eu tive um pastor uma vez que ele falou uma coisa, mas assim, show de bola, aquela conversa dele. Uma irmã foi lá conversar com ele e a irmã falou do marido dela, que o marido dela é errado. E ele falou mal do marido dela e tal. Aí ele disse, já sei a solução para você. Aí ela, sabe? Sei. Ô pastor, então me ajude, me diga qual é a situação. Larga seu marido e arruma uma mulher. Você quer ser o homem da casa. Aí ela, misericórdia, pastor. Então, se você quer ser a mulher da casa, você tem que começar a querer o seu valor. Que tal se em vez de você querer decidir as coisas, você ficar no bem bom e pedir que o outro decida? Ó, só para você ter uma ideia dessa questão da decisão, como é legal, meu filho mais novo, Isaac, ele saiu com o irmão mais velho, e aí acho que eles brigaram na hora que eles saíram. E ele estava lá na mesa comendo uma pizza, e ele encantado com a menina lá tentando queixar a menina, não sei se vocês usam esse termo aqui, tentando queixar a menina ali e tal. Aí o irmão retado com ele, jogou uma palavra fria nele, disse assim, ó, esse aí, ó, a mãe ainda leva todinho para ele na cama. E realmente minha esposa leva. Aí sabe o que ele fez? Ele disse, todinho na cama? Que minha mãe me traga todinho, que traga refrigerante, que traga comida. Eu quero ficar na cama, ó, no bem bom, minha mãe traga tudo, traga a mamãe que eu quero. Percebe a diferença, irmão? Se você for na onda do mundo, você vai ser um cristão. Mas se você assumir que você gosta daquilo, que ele gosta mesmo, ele gosta de ficar na cama e que a mãe traga as comidas dele, que ele gosta e acabou. Quem não gosta? Mas a gente às vezes quer ser grande. Você não precisa ser grande. Você pode ser pequeno e viver a alegria de ser pequeno. Sabe por quê? Porque ser pequeno é bom, irmãos. Você ter Jesus na sua vida é bom. Jesus te coloca debaixo das asas. Isso é importante. O importante não é ficar no sol, não. Porque tem muita gente que quer ficar no sol ou não no sol. Eu prefiro ficar embaixo das asas de Jesus. Sabe? Hoje até eu vi uma pregação do pastor, ele até veio de novo aqui em Valença, em Santo Antônio, desculpe. E a igreja que ele veio, aí ele falou da igreja dele, me marcou aquilo que ele falou no passado e hoje. Ele disse assim, ó, primeira pregação que eu fiz, eu estudei a semana toda. E aí eu preguei 5 minutos, acabou o argumento, não tinha mais nada para pregar. Aí ele entregou a palavra de volta para o pastor, e o pastor disse assim, Jorge, não vai ter mais culto de jovem nessa igreja. Você é muito fraco, você só levou 5 minutos pregando, e escolheu ele na frente de todo mundo. E ele falou o seguinte, para muitas pessoas, aquilo não ia fazer nada. Sabe o que ele fez? Ele disse, rapaz, eu sou muito fraco mesmo, eu sou um bosta mesmo, eu vou estudar mais, vou aprender melhor, e eu fazer melhor para Jesus, e meu pastor nunca mais vai dizer que eu vou pregar só 5 minutos.
Hoje ele é pastor de uma igreja que tem 55 mil membros. Sabe por quê? Porque ele usou aquela pressão nele como uma aprendizagem para a vida dele. Ele parou e analisou e disse assim: realmente pregar 5 minutos é pouco. Eu preciso aprender mais. Ah, pastor, mas aquele pastor dele falou para humilhar ele. O problema dele, se ele falou no sentido de humilhar, o que interessa é que Jesus botou na minha vida o sentimento de vida. Sabe, irmão, você precisa começar a colocar na sua vida o sentimento de vida. Você acha que o mundo gosta da gente que é cristão? Rapaz, eu quando era logo nas primeiras leituras da Bíblia, eu ficava imaginando assim: como é que as pessoas, meu pai vai me entregar para o anticristo na hora que Jesus estiver voltando? Como é que vai acontecer isso? As pessoas me amam, elas não vão fazer isso comigo. Aí, Covid, eu fui entrar no supermercado, está sem a faixa, tem a máscara, por favor, volte aí, desculpe, mas só pode entrar no supermercado com a máscara. Eu digo: Jesus, o Covid foi um sinal do inimigo, um teste que ele fez para mostrar como é que vai ser a marca, e aquela marca não vai ser uma coisa assim de maldade, não, sabe mesmo? Vai ser assim: minha amiga, se você não usar essa marca, você vai gerar um problema para todo mundo, é uma questão de saúde pública, você precisa usar, é importante. As pessoas não vão agir para o inimigo pensando que estão agindo mal não com a gente. E sabe por que isso? Porque elas não foram educadas corretamente na presença de Deus. E aí, amigo, quando está errado as coisas, eu trouxe um versículo para você que está em Eclesiastes 10:10. Me marcou muito esse versículo, diz assim: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, a gente está no mundo que não dá tempo de afiar machado. Pega o machado. Eu trabalhei na Coeba, fui coordenador dessas umas 25 cidades. A gente cortava 10 mil árvores por mês, para você ter ideia. Só tirando no Urbano Rio. Meu amigo, se não tiver uma ferramenta boa para derrubar a árvore, não sai, não rende, não produz. E aí o que a palavra de Deus diz? Se você agir com sabedoria, o resultado vai vir. Então, como agir com sabedoria? Como é que a gente vai agir com sabedoria quando o nosso amigo está tentando desfazer de nós? E ele usa argumentos que são argumentos coerentes. Entenda bem, o mundo não usa um argumento incoerente. Não, você é crente porque você é preto. Não usa esse argumento. Ele usa você é crente porque você é douto, não conhece de nada, você está perdendo o tempo da sua vida. E nós estamos perdendo tempo na nossa vida? Ou nós estamos precisando voltar para a escola de Cristo para aprender um pouco mais sobre Cristo? Está entendendo? Então eu queria que você pensasse nisso. Principalmente que daqui, com poucas raridades, alguém aqui vai ser pai ou mãe uma hora. Ou já é pai e mãe. Então pense bem nisso. Irmãos, o cristianismo é a base moral da sociedade. E eu vou lhe mostrar por que ele é a base moral da sociedade. Valor do cristianismo: amor e compaixão. Então, quando se fala de compaixão, se fala no cristianismo. Não se fala no comunismo de compaixão. No comunismo, o todo vale mais do que um. Então, se para manter a igreja aberta aqui no comunismo tivermos que matar o pastor, a gente mata o pastor porque a igreja é mais importante. No cristianismo não é assim. No cristianismo, nós vamos deixar 99 num lugar seguro e vamos buscar um dia que tiver um que está faltando. No cristianismo, só para você ver, livro de Jó, se você pegar e vai ver, Jó tinha 500, passou para 1000, tinha 3.500, passou para 7.000. Tinha 10 filhos, passou para quantos filhos? 10 filhos. Por quê? Porque uma pessoa para Deus não é vale duas vezes uma pessoa. Não. Se nós formos aqui um grupo de 100, vale. Se nós formos um grupo de 1000, vale igual ao grupo de 100. E se nós formos um grupo de 2, vale igual. Glória a Deus. Deus não faz conta de volume de pessoas. Uma outra coisa que é interessante que eu aprendi quando eu estudo a Bíblia. Você sabia que Deus me ama de um jeito diferente do que ama o Everton?
entendendo? Só que Deus, a gente falou de futebol e tal, mas tem um bocado de coisa, tem comida. A irmã falou, qual é a comida que você mais gosta? A comida que eu mais gosto é cozido. Aí o Wellington, primeiro comida mais fortinho, deve ser carne, né? Tem que ser carne. Aí você tem uma irmã lá que gosta mais de salada. Então Deus vai amar o quê? Você gosta mais de salada, Deus vai lhe amar como você gosta de salada. O irmão gosta mais de carne, vai lhe amar como gosta de carne. O irmão, cada um vai ser amado por Deus de uma forma diferente, porque nós somos diferentes. Então quando a gente senta aí o amor, e a base do cristianismo é amor e compaixão, é exatamente isso. Por que compaixão? Eu não vou lhe machucar, mas se você me machucar, eu vou lhe perdoar. Eu não vou lhe dar um retorno. Outra coisa, a base do cristianismo é respeito e humildade. E entenda, humildade não é comer pão do lixo, porque as pessoas confundem pobreza com humildade. Não é a mesma coisa. Eu nasci numa igreja, tinha 2.000 membros na igreja. E o pastor da igreja, ele fazia obras internacionais, era um homem, assim, conhecia a Europa toda. Mas ele conseguia fazer uma coisa que me marcou até hoje. Ele conseguia entrar na sua casa e pegar o prato que você comeu. Você não, não precisa lavar não, eu como nesse prato mesmo para não nos dar trabalho. E comia no mesmo prato que seu marido comeu, pegava a mesma comida, botava no prato e comia. E ele não comia ali porque ele queria, ele fazia isso na casa de todo mundo. O que é isso? Ele podia ir no restaurante e comprar uma comida maior, mas ele preferia deixar de ir para o restaurante e ter comunhão com o irmão. E isso é humildade. Aquele que não pode nada, não vai na sua casa comer só porque não tem outro lugar para ir, é pobre, não é humildade. Então nós precisamos ser humildes. O humilde, ele baixa o nível do outro. Ah, meu irmão, vamos, às vezes a gente termina o culto, vamos comer uma lenha. Quem é o mais pobre? É o irmão? Pronto, você pode pagar quanto? Então vamos comer onde você pode. Às vezes a gente pensa, irmãos, que o cristianismo era conhecido por pregação. O cristianismo era conhecido pelo partir do pão. E ali ele não estava falando de Santa Ceia. Ele estava falando ali de que eles chamavam uns aos outros para comer em casa, eles sentavam na mesa, eles tinham esse prazer de conversar entre os outros. Ah, pastor, mas isso é bom, irmão. Quando o pessoal me chama também. Porque outro dia na igreja fizeram um bocado de coisa, não me chamaram, a gente se sente. Eu digo eu mesmo, eu me senti assim, poxa, excluído, não me chamaram, minha esposa não está em Salvador. Depois eu parei.